Obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que tenhamos uma tarde maravilhosa, com certeza teremos, de bons momentos e grande aprendizado. Obrigado. Eu vou fazer a preparação do ambiente, em nome de Deus, de Jesus, da nossa equipe amiga do irmão Eurípides Bassanufo, lendo a mensagem do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é 82. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Marcos, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço, o processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morreram na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então vamos fazer agora, vamos pensar no amigo Jesus, em seus servidores, nos seus auxiliares que estão conosco todos os dias, agradecendo o pão de cada dia, agradecendo a nossa saúde, agradecendo esse momento por estarmos aqui juntos, reunidos em nome do amigo Jesus, que jamais nos abandona, está sempre ao nosso lado, se assim quisermos. Que todos nós possamos servir sempre, aproveitar as oportunidades, sejam pequenas, sejam grandes, ao longo da nossa caminhada, que são muitas. Todos os dias temos essa oportunidade de dar uma opinião, de falar menos, de ouvir mais, de acompanhar, de observar e de crescer. Então, que Jesus nos fortaleça, que possamos observar mais, para que possamos, assim, um dia, estarmos na plenitude da nossa sabedoria e podermos colaborar, contribuindo e compartilhando esse conhecimento. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Vera, muito obrigado, a palavra é sua. É um prazer, mais uma vez, estar contigo. Lécio, eu acho que a internet dela caiu. É verdade, estava falhando, né? Bastante. Quando estávamos aqui já conversando nas premissas iniciais. Vamos aguardar um pouquinho, né? E ela daqui a pouco volta. Eu fiquei
Eu fiquei sem a conexão, agora que está voltando. Isso. Agora voltou. Vamos lá. Muito bem. Então, podemos iniciar, né? Sim, claro, pode ser. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, o convite que me foi feito, e lembrar, né, aqueles que estiveram aí alguns anos atrás, que eu tenho uma conexão com essa casa, já estive com vocês várias vezes. Sem dúvida. E foi interessante que eu constatei que eu já apresentei esse tema aí para vocês. Em 2016, olha só. Em julho de 2016, a gente falou sobre a família aí em Nezeba, e a última vez que eu estive foi em janeiro, no dia 12 de janeiro de 2019. De lá para cá, com todas essas coisas, a gente se desconectou, mas espíritos estão sempre ligados entre si. E fiquei feliz de poder hoje estar novamente com vocês. Por que que eu trouxe o tema da Casa Espírita e a família? Não sei se todos estão sabendo, mas há 5 anos atrás, a Federação Espírita Brasileira instituiu, entre as suas áreas de atividades, uma nova área, a área da família. E tem, desde então, estimulado a todas as casas espíritas filiadas à FEB, que também estruturemos uma área de família. É uma proposta nova e ousada. Apesar de já ter 5 anos de ter sido lançada, mas as coisas estão avançando devagar devido à complexidade do tema e à dificuldade que se tem, porque, historicamente, as nossas casas espíritas trabalham com a área de evangelização, a mediúnica, a área de comunicação, a área de estudos doutrinários, enfim, mas não havia uma área voltada especificamente para a família. É uma nova proposta. E o mês passado, no dia 1 de maio, nós tivemos um evento promovido pela Federação Alagoana, pela FEAL, para tratar do tema. Na verdade, não foi específico sobre o tema, foi um encontro de trabalhadores das casas espíritas, e foi quando a direção lá do William Crookes, onde eu faço parte, me designou para pensar e estruturar essa área no nosso centro. Vai ser um grande desafio. Mas aqui estamos para falar de família e dizer por que a família vai ser, a partir de agora, um tema muito recorrente. Nós todos vamos estar ouvindo temas e palestras e as casas vão estar se voltando para esse assunto. Porque a gente vai perceber que das últimas décadas para cá, uma mudança assim, drástica ocorreu na estrutura das famílias, não só brasileiras, mas de todo o mundo. Para que a gente compreenda, eu trouxe alguns slides aqui para fazer um rápido histórico da evolução desse conceito e da forma como as famílias se estruturavam. Pode até colocar o primeiro slide, se for possível, José ou Eli. Vai dar para vocês colocarem. Então, o que a gente sabe é que, em termos da sociologia, a família é a célula máter da sociedade, é a base. Toda a sociedade ela é composta de inúmeras famílias. E essas famílias trocam com a sociedade influências entre si. Elas influenciam e formatam muitos aspectos da sociedade mais ampla. Da mesma forma, as mudanças macro que acontecem na sociedade altera a estrutura interna de cada família. Vocês não estão conseguindo colocar o slide, né? Não tem como a gente apresentar. Mas, enfim, eu vou tentar acompanhar aqui pela minha... E aí, gente, vamos entender um pouco como que as transformações afetaram estruturalmente toda a base familiar. Eu até coloquei
Vocês estão conseguindo ver esse slide primeiro que está sendo apresentado? Estamos sim. Onde a gente coloca que a família, ela pode ser considerada a unidade... Estamos, né? Que ótimo. A família pode ser considerada a unidade social mais antiga do ser humano, a qual, historicamente, mesmo antes do homem se organizar em comunidades sedentárias, ainda quando os homens eram nômades, já se constituía um grupo de pessoas relacionadas a partir de um ancestral comum ou através de matrimônio. Então, é algo que se construiu com a própria história da humanidade. E a gente vai ver no segundo slide que a família, ela está estruturada no âmbito da sociedade maior. Tanto que eu coloco uma moldura como sendo a sociedade e a família inserida dentro dessa moldura maior. No modelo tradicional, o que a gente vai observar é que haviam 3 tipos de relacionamentos familiares muito claros, muito bem estruturados, que eram os relacionamentos conjugais, marido e mulher, o tipo de relação entre o casal. Vamos encontrar o relacionamento paternal, que é dos pais com seus filhos, quando eu digo pais, é o pai, a mãe e seus filhos e filhas, e o relacionamento fraternal, que é o relacionamento dos irmãos entre si. Então, podemos passar para a terceira tela, para perceber que em cada nível desse, havia uma clareza, até então, dos limites, do que era possível, dos direitos, das obrigações de cada nível desse. Então, por exemplo, havia os mais antigos como eu, que eu não nego a minha idade, que eu já estou aos 71 anos, e me recordo que na minha infância, às vezes eu penso que foi algo que ficou tão distante, que eu comento até com as minhas irmãs, olha, parece que foi uma outra encarnação, eu já estou numa nova encarnação, de tão remota que são essas memórias. Porque já não é mais nada como daquele jeito que a gente viveu. Naquele momento, 3, 4 décadas ou mais atrás, havia assuntos que era só tratado entre marido e mulher, o casal, não se envolvia os filhos. Eu até me lembro de quando se dizia, isso não é assunto de criança, sai da sala. Então, era tudo muito claro. O relacionamento dos pais com filhos, se sabia com clareza qual o papel do pai, como provedor da casa, qual o papel da mãe, como aquela que lidava, que zelava pela casa e cuidava da educação dos filhos. E o papel dos irmãos, das crianças, cuja obrigação era mais brincar e, entre si, né, estudar principalmente. Durante muitos e muitos anos, as famílias se estruturaram de uma forma muito bem organizada, nesses níveis diferentes de relacionamento. Ocorre que, com a mudança da sociedade, a gente pode ver agora na terceira tela, que começaram as influências de fora a afetar a criança, aliás, as famílias. Entre essas influências, a gente vai encontrar mudanças nos costumes e nas tradições. Por exemplo, os costumes de todo mundo sentar à mesa para fazer uma refeição em comum era algo sagrado. O pai ninguém comia enquanto todos não estivessem sentados à mesa. Ocorre com as mudanças sociais. A mulher tendo que sair para trabalhar fora. Os filhos cada vez mais assoberbados de atividades. De repente, esse foi um costume que caiu em desuso, porque é quase impossível que durante as 3 refeições a gente consiga sentar todos juntos na mesma ocasião para trocar naquele momento de irmandade, de fraternidade, onde se contavam os assuntos que se passavam no dia. Isso acabou. Então, outras mudanças do tipo, não é, a mudança de crença e de valor, de conceito. O casamento tinha um valor que hoje já não é o mesmo. Tanto é que hoje já não se precisa formalizar os casamentos. Os jovens dizem assim, basta juntar as escovas de dente. É interessante que eles usam esse termo. Se não der certo, separa, é mais fácil. Então, essas mudanças todas foram mudando internamente, no âmbito de cada família, a forma de se relacionarem. A gente ainda teve, não é,
A mudança nas regras e nas leis que iam modificando, dando direitos a uns e a outros, na tecnologia talvez tenha sido a que mais alterou a estrutura da família. Porque antes, quando não se tinha nem televisão, todos tinham um momento de sentar juntos e conversar. E hoje, cada um está no seu ambiente. Um está no âmbito da sua família, do seu quarto, o outro está lá jogando, e principalmente com essa coisa do celular, os jogos eletrônicos, as crianças não pouco compartilham dos momentos em família. Essas mudanças foram alterando drasticamente os relacionamentos internos. E com essas mudanças vieram também novas necessidades e novos desejos, porque todo mundo quer ter um celular, a criança, ó, pequenininha hoje em dia, elas já acessam, a gente vai aos restaurantes, já vê a criancinha lá dos 5 anos, para ficar quieto, é mais cômodo deixar que elas fiquem vendo um joguinho no celular. Então, tudo isso, os modismos e o consumo, foi alterando de forma que, vamos para o próximo slide, a gente vai ver uma total desestruturação da família. Tudo isso virou de ponta cabeça. Não é? Aí, inclusive, por conta desses novos costumes, os pais até se confundem com os papéis dos seus filhos adolescentes. Eu tenho uma amiga, diretora de escola, que ela diz que muitas vezes tem que reunir os pais, fazer para ensinar a eles a educar os filhos. Porque as mães se confundem com as meninas. Às vezes usam a mesma roupa. Ninguém distingue qual é o guarda-roupa da mãe nem da mulher, da filha, porque elas todas estão igualadas, no mesmo. A gente vai ver que essa estrutura toda foi colocada de cabeça para baixo. Totalmente a família desmembrou-se. E isso fez com que aquele modelo tradicional de família simplesmente implodisse. E não adianta, a gente coloca isso aqui, não é com nenhum juízo de valor, diz a realidade. As famílias estruturadas da forma como antigamente podem continuar como era, porque não tem mais nem condições. De manhã cedo, cada um está na cozinha tomando café em pé, cada um correndo para um lado. Então, não é saudosismo, é a gente entender o fenômeno da transformação para poder, a partir da compreensão do fenômeno, a gente poder intervir na solução dos problemas que advieram com essa implosão da família, que simplesmente passou por uma transformação. Tanto é que eu vou até tentar ver aqui na minha, se eu consigo. De forma que a gente vai... A coisa mudou tanto que a própria lei que regula a família, ela teve que mudar. A lei teve que... eu estou aqui buscando no meu slide para ver se eu consigo ler pelo menos o texto da lei que fala sobre... Não está bem aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Vocês me permitem só um minutinho, tá? Que eu vou tentar pegar aqui o texto da lei. Aqui estou eu e já estou encontrando aqui o slide. Pronto, a gente conseguiu adiantar, né? Onde, nessa tela que está sendo apresentada para vocês, vocês estão vendo uma implosão, a falência do modelo tradicional da família. Então, a família já não tem mais nenhum resquício daquele modelo tradicional que os mais antigos, como eu, conheceram. E aí, qual é a consequência desse fenômeno? A consequência é uma desestrutura total.
é uma crise absoluta no âmbito das famílias. Porque o velho padrão, que já não mais existe, já está morrendo ou já morreu, não encontrou um outro padrão para que seja substituído. Então, isso gera desentendimentos, discórdia, a drogadição. Muitos membros da família estão buscando refúgio nas drogas, ou a droga mesmo, a mais pesada, ou simplesmente o álcool, o tabaco. Os adolescentes perderam o sentido, o significado das suas vidas. Eles não sabem mais para que estão aqui, não têm um ponto de apoio em que possam se ancorar. E a gente vê, como nós vemos, os que trabalham com atendimento fraterno na casa espírita, recebemos jovens com ideias suicidas, com autoflagelação. Eu fiquei chocada a primeira vez que eu me deparei com a jovenzinha, cuja perna toda cortadinha de gilete. Eu fiquei tão chocada, de minha filha, o que leva você a fazer isso? E ela disse, é porque a minha dor é tão grande que eu corto para ver se a dor no corpo é maior do que a dor da alma. Olha que coisa de emocionar. Então, estamos todos perdidos. E como a gente ouviu na palestra que houve no dia 15 de maio passado, nesse encontro para comemorar o Dia Internacional da Família, foi feito esse encontro pela FEAL, e a gente teve a participação do coordenador da área de família da FEB, o Marco Leite. Ele trouxe um dado muito interessante, que ele diz o seguinte, o número de divórcios, principalmente agora, após a pandemia, cresceu radicalmente. Porque em 30% aumentaram o número de separações. Veja que é mais um efeito dessa pandemia que está desestruturando. O que já estava mal, realmente agora desmanchou totalmente, que é a estrutura familiar. Por quê? Porque as pessoas conviviam sob o mesmo teto, mas não conviviam entre si. Eram todos tão ocupados, marido para um lado, mulher para o outro, os filhos para a faculdade, para a escola e assim em diante, que o que é que ocorre? Os filhos não conseguem mais espaço para diálogo, enfim, ninguém está mais se entendendo. E o Marcos disse, gente, a família hoje pede socorro. A família está pedindo socorro. E o que a gente, como casa espírita, tem que começar a refletir, Marcos, nem se preocupe, não, José, nem se preocupe, porque se a gente não conseguir resgatar o slide, a gente segue com o mesmo tema aqui numa boa, sem nenhum problema. Somente para colocar, né, que a casa espírita, ela está sendo chamada pelo movimento a ter uma participação no resgate dessa questão. Nós não podemos assistir e ficarmos paradinhos à parte, quando a nossa responsabilidade está em ajudar a essas famílias. O difícil é saber o como, né? A gente está nessa de saber como que nós vamos fazer isso. Mas, então, nesse encontro do dia 15 de maio passado, foi colocado qual é a ideia da FEB para que nós, da Casa Espírita, possamos começar a nos unir num movimento maior de ajuda às famílias. Então, a ideia não é que a gente, cada qual... Nós sabemos da área de atendimento fraterno, a área do evangelho, da mediúnica, dos estudos das obras espíritas, dos estudos doutrinários. Não é que a área de família na Casa Espírita vá abarcar todo esse movimento. A ideia não é essa. A ideia é que essa área possa se articular com as demais, apoiando as demais áreas, para que cada um possa, dentro do seu espaço de atividade, focalizar a família, porque até então as casas não têm isso. Foi uma coisa, sabe, que me chocou, quando a coordenadora, a Nájila, que é coordenadora da área de família na Federação de Minas Gerais, ela fez uma apresentação
muito bonita que pode ser acessada pela internet, hoje em dia está gravado, onde ela colocou que o que a gente precisa rever dentro da nossa casa espírita é o que estamos fazendo, como estamos fazendo. Por exemplo, ela nos chama a atenção para que a gente reveja os temas das palestras, das doutrinárias, os temas de estudo, porque ela disse que nós estamos assim como se nós estivéssemos num nirvana, num paraíso, falando de coisas etéreas, que o concreto demandando de nós uma abordagem direta, sem preconceito e sem tabu. Então, ela disse, a gente precisa falar mais sobre o suicídio, a gente precisa alertar a juventude sobre as consequências do suicídio, as suas causas, não é? A gente precisa trazer no atendimento fraterno temáticas para explicar a causa, tudo bem, usando os princípios da doutrina, porque esses não vão mudar, mas usando a mesma orientação doutrinária que a gente passa, mas vamos abordar esses temas sem medo e sem tabu. Então, ela diz que houve muito, por exemplo, se fala muito sobre o papel do médium, os limites do médium, mas e aí está precisando que alguém fale também, não é, da questão do suicídio, da violência doméstica. E nessa nova concepção de família, a gente vai encontrar a família, hoje em dia, um conceito ampliado. Não é mais pai, mãe e filho. Hoje, a gente percebe famílias homoafetivas. A gente vai encontrar famílias onde a mãe vem de um relacionamento anterior, o pai vem de outro relacionamento. Cada um já vem, como a gente diz na brincadeira, com o pacote pronto. Junta os dois pacotes. E como é que vão se relacionar pessoas aparentemente tão estranhas, que não se conheciam e já vêm, por exemplo, na adolescência, filhos de um com filhos dos outros, têm que conviver no mesmo teto. E o que é que nós, na Casa Espírita, estamos fazendo para orientar essas famílias? Como podemos... Olha, o desafio é grande, o desafio é muito grande, porque o caminho não é conhecido. Nós vamos traçar o caminho ao caminhar, mas nós vamos encontrar uma maneira de atrair e abrir o espaço da Casa Espírita para essas famílias virem até nós para serem esclarecidas, orientadas, apoiadas. Por exemplo, uma coisa muito interessante que tem sido chamada a atenção, que quando chega alguém com ideia suicida para um atendimento fraterno, a gente fica sempre recomendando, e devemos continuar recomendando, as medidas doutrinárias, por exemplo, a prece diária, o passe magnético, o evangelho no lar, isso, mas não basta, o que eles estão dizendo para nós é que não basta. A gente precisa alertar, chamar, ter a coragem de dizer, meu filho, você permite que eu chame seu pai aqui para ajudar junto com a gente a resolver a sua situação? E chamar o pai, ou chamar um irmão, porque eu recebo no atendimento fraterno, às vezes, a situação em geral, como a gente já conhece, é toda com problemas existenciais de convivência. Ora com o pai, ora com a mãe, ora com irmãos entre si. E aí a gente tem que trazer esses outros membros para juntos nos unirmos. O que é que a gente percebe? Que a Casa Espírita vai ter que se reconfigurar também. As famílias não se reconfiguraram, ou não conseguiram ainda, mas implodiu aquele modelo, a gente não vai implodir a Casa Espírita, mas a gente vai se agregar e, junto com a área da família, encontrar soluções de abordagem. E, nesse sentido, se a gente olha para os nossos irmãos evangélicos, a gente vê que eles estão na nossa frente, porque eles são mais cuidadosos nesse aspecto. Quando eles estão acostumados com aquela mesma audiência nos dias de culto, se um irmão daquele falta num dia, alguém percebe e vai à casa dele saber, irmão, você está com problema, o que é que houve com você, que você faltou no nosso encontro passado. Esse cuidado eles têm e nós ainda precisamos aprender a ter. É uma coisa de fazer a meia-culpa.
Nós temos na nossa casa exemplos que nos chocaram, mas a gente tem uma pessoa, um trabalhador, que perdeu a esposa com câncer, muito jovem ainda, e aconteceu, todo mundo deu os pêsames, todo mundo chegou junto, foi afetivo num dado momento, mas ficou nisso. Ninguém chegou mais perto, a gente não pensou na época no que poderia fazer para dar maior apoio, maior aconchego a esse irmão da casa. E aí, logo, logo, ele foi para uma casa evangélica. Então, a gente tem que fazer essa autoavaliação e perguntar onde é que nós estamos falhando no apoio às famílias. E que famílias são? Nós não vamos pensar na sociedade como um todo, porque é impossível. Vamos começar a olhar a família dos trabalhadores da casa. Aqueles que estão assiduamente ali, cotidianamente. Quem são eles? Já observaram que a gente convive com essas pessoas e não sabe se é casado, se é divorciado, se tem filho, se não tem? Simplesmente a gente dá um bom dia, uma boa tarde, uma conversa bem superficial. No fundo, no íntimo, a gente não conhece aquele que está conosco no diário, no cotidiano. Então, é sobre isso que a gente vai ter que refletir e encontrar mecanismos. As regionais do Brasil estão fazendo eventos, por exemplo, o pessoal lá do Norte, também eu assisti uma palestra com o pessoal da região Norte, que providenciou o ano antes da pandemia, em 2020. Eles fizeram no Carnaval, aqueles que não gostam do Carnaval, um encontro de família. Um encontro onde foram com dinâmicas para os jovens, para ir a família toda a locais aprazíveis, onde se pudessem ter atividades doutrinárias, sim, momentos de troca, de leitura de evangelho, de passes magnéticos, mas também atividades que facilitam a convivência. Então, cada centro está pensando num tipo de atividade que possa aproximar. Eu estou com esse desafio na nossa casa, né? Eu sei que o trabalho é longo, mas me consolou ouvir o Marco Leite, que é o coordenador da FEB, coordenador da família na FEB, dizer o seguinte, que o assunto é urgente, mas a gente não pode ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. A gente tem que ir caminhando e muito em sintonia entre as casas, trocando as ideias e as propostas, para que a gente consiga começar a implementar atividades de agregação dessas famílias conosco. Então, uma primeira coisa que nós vamos fazer na nossa casa é lançar uma campanha para divulgar. Olha, aqui no centro a gente vai ter uma área nova, a área da família. Vamos definir um lema para essa área, então a gente vai abrir uma campanha para que cada um dê uma sugestão de um lema, que vai ser aquela frase chamada para toda vez que formos fazer alguma atividade voltada para a família, ela, né, ser a chave de abertura, para a gente começar a envolver a todos. Então, deixando muito claro, nós não vamos desativar nenhuma atividade da casa. Se a casa trabalha com distribuição da sopa, se trabalha com o café da manhã, como tem algumas que a gente conhece, que abre suas portas para o café da manhã do pessoal de rua, nessas ocasiões, a gente poder inserir alguma atividade ou algum minuto de fala onde a gente alerte o pessoal para a importância de voltar o seu olhar para a sua própria família. Como é que está a sua família? Não é? Por que não se agregam? Vamos convidá-lo ao atendimento fraterno. Eu já tive situações muito gratificantes em que veio um jovenzinho, isso aí me marcou bastante. Ele veio disposto a terminar com a vida. Jovem lindo, fazendo universidade, mas porque a namorada acabou o namoro e ele estava num curso que ele não se identificava, porque ele foi fazer aquele curso por vontade do pai. Então, esse jovem estava infeliz, pensando em acabar com a vida. Isso é angustiante para a gente, mas eu conversei bastante, e felizmente, naquele momento, com a ajuda do alto, a gente tocou o coração daquele menino, ele saiu motivado e começou a frequentar as reuniões mediúnicas, a reunião da casa, né, doutrinária,
E eu fiquei feliz quando ele trouxe a mãe para conversar comigo. Então, esse elo foi uma coisa assim muito boa, tanto é que essa senhora acabou, de alguma forma, a gente mantendo algum contato uma vez ou outra. Este ano ela me deu uma notícia maravilhosa. Ele foi aprovado no vestibular de medicina da Federal. Veja que coisa maravilhosa. Eu fico até emocionada. Alguém que pensava em tirar sua vida, agora abre uma nova perspectiva diante de si. E é esse olhar que a gente clama a todos, e foi por isso que eu escolhi esse tema para trazer hoje para vocês. A gente clama para que as nossas atividades agora não pense só dentro do pequeno círculo, mas amplie. Nós temos lá no William Crookes o trabalho com as idosas, onde uma vez por mês elas recebem uma cesta básica. E elas vão lá, às vezes pela idade, avançada idade, elas nem podem carregar aquele pesozinho da cesta, vai com um netinho, vai com um filho ou uma filha. E aí, até então, o meu olhar, olhava com muito carinho para aquele, mas não tinha ainda parado para pensar o que é que nós podemos fazer concomitantemente. No momento em que as idosas estão ali, recebendo, ouvindo uma passagem do Evangelho, fazendo uma prece coletiva, o que atividade a gente pode também fazer com as crianças que foram junto com ela? Né? Chamar a equipe de evangelização para que nesse dia também chegue junto. E o tema família está presente em todas as nossas circunstâncias. Gente, vocês estão vendo o tamanho do desafio que nós temos. Mas é um alerta, e é um alerta que o movimento espírita não pode ficar alheio. Nós não podemos fechar os olhos a essa necessidade que as famílias estão pedindo socorro. Então, a gente tem que ampliar. E uma coisa que eu achei muito importante na fala da coordenadora da área de família de Minas, é que ela diz o seguinte: para que a gente se abra a esse tipo de trabalho, nós precisamos primeiro trabalhar os nossos conceitos, rever os nossos conceitos. Os nossos conceitos que ainda estão muito arraigados, mesmo quando a gente conscientemente não admite, por exemplo, o preconceito contra a questão dos homossexuais. Quando a gente recebe um casal homoafetivo na casa espírita, como é que a gente recebe? É naturalmente? Ou a gente tem aquele olhar meio desviado, né? Como é que... Então, a gente precisa trabalhar esses preconceitos, esses tabus, porque nós vamos receber essa nova família na nossa casa, em que vem duas mães fazendo papel de pais, né? Dois pais também fazendo papel de mãe. Como é que nós vamos acolher essas famílias novas, né? Que eles se sintam naturalmente bem recebidos, que eles possam compartilhar dificuldades conosco, com o pessoal da evangelização. Quando a gente for convidado a implantar um evangelho no lar, que possamos ir com esse olhar quem é aquela família, né? Porque algumas vezes eu sei que as pessoas com quem eu converso, assim, o evangelho no lar eu vou poder fazer, mas o meu marido não quer, ele não vai participar. Tudo bem, não vamos deixar de fazer por isso, mas a gente vai sutilmente e lá a gente vai vendo qual é a abordagem que a gente pode fazer para que ele se sinta à vontade de ficar conosco. Então, é um desafio muito grande a gente pensar em soluções para problemas tão novos, para os quais a gente ainda estava um pouco alheio. Foi interessante que eu tenho aqui em casa um calendário onde cada dia traz um pensamento. E quando eu virei a página para o dia de hoje, dia 5 de julho, o pensamento era de um indiano, de um desses sábios indianos, que diz assim: todo problema traz em si a semente da sua solução. Então, basta que a gente olhe para o problema
e abra o coração que a gente vai encontrar a saída. Então, eu aceitei o desafio de coordenada da família na nossa casa, acreditando que eu não sei, mas a gente com a boa vontade, com estudo, porque também não podemos ignorar a necessidade de ler. Eu tenho lido, já recebi até livros de presente do Chico a respeito da família. A gente lê Joana de Ângeles para entender um pouco mais da psicologia. Então, através do estudo e da vontade de servir, a gente confia que vai receber a intuição dos encaminhamentos do que podemos fazer. E a caminhar sem ansiedade. Caminhar a passos lentos, tudo bem, mas sempre no foco de que todos nós podemos nos unir para fazer com que as famílias, a começar dos trabalhadores da nossa casa, daqueles que frequentam as nossas atividades, se sintam acolhidas e sintam que ali tem um espaço de orientação, de esclarecimento e de apoio. Então, eu acho que a solução vai passar pela união das casas também, um ajudando o outro. O que é que você está fazendo aí que está dando certo? Como é que a gente pode fazer para que as nossas atividades se juntem para facilitar determinado público? E a saída vai surgir nesse processo, no próprio processo. Pelo menos é nisso que eu estou confiando. Gente, antes da gente concluir, nós temos 15 minutos, mas eu queria deixar pelo menos 10 para, se vocês quisessem perguntar alguma coisa, comentar ou sugerir alguma ideia que possa somar conosco, para que a gente possa realmente começar a se voltar para esse grande trabalho. Então, eu me disponho a conversar um pouquinho, não é, Gisele? Isso. Vera, um tema bem interessante você trouxe, inclusive, isso não vai mudar o foco da Casa Espírita, apenas a gente vai ampliar as ações. Exatamente. Né? Outra coisa que é importante nisso é que não exige dinheiro, apenas um esforço pessoal. Agora, precisamos trabalhar com cuidado, eu acho que um pouco mais profissionalizado. Eu creio que as pessoas que têm a formação em psicologia, por exemplo, poderiam participar de forma mais ativa num segmento como esse, que é bastante delicado. Sim. Como por exemplo, né, uma atividade, promover um encontro de famílias, ou para discutir o tema, como fazem em Alcoólicos Anônimos, por exemplo. Isso. Né? Então, esses encontros de autoajuda são muito importantes. Então, esse tipo de foco, eu acho que poderia ser praticado na casa. É claro que exige um bom planejamento, como você bem disse, é bem desafiador o tema, bem interessante, mas que pode perfeitamente haver essa conciliação com a doutrina espírita sem nenhum problema. É muito interessante mesmo. Eu acho que vai trazer muita ajuda e vai agregar, vai trazer, assim, eu acho que a participação, o jovem vai ser importante, os pais, os responsáveis irão também, a gente talvez consiga criar um elo melhor de ligação entre eles, né? Porque vai esclarecer, vai auxiliar na série de dúvidas e dificuldades. Perfeito. E a gente ainda pode somar a sua sugestão muito boa, a uma maior aproximação entre as casas, através da própria FEAL, que faz encontros dos coordenadores das áreas, para que a gente troque ideias. Né? E uma casa sugira o que está fazendo para outra e a gente ir experimentando. Por exemplo, lá na nossa casa, a gente tem a sorte de ter 2 pessoas que são psicólogas, que, como psicólogas, elas são voluntárias para dar um atendimento psicológico a esses casos mais complexos. Mas eu já sinto a necessidade de conseguir parceiros também psicanalistas, porque tem alguns, como essa garota que se automutila, que não basta, você tem que também, talvez, entrar com a medicação. E o pessoal tem nos alertado, o pessoal da FEB, que o suicídio, a gente não pode tratar o suicídio como uma falta de coragem ou falta de fé.
Não, de forma nenhuma. Temos que tratar o suicídio como problemas mesmo, enfermidade do espírito. E para tratar a enfermidade, a gente precisa do auxílio da doutrina e da ciência médica. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então, é realmente enorme o desafio, mas eu acho que a gente não pode esperar, a gente tem que começar a buscar com muito critério, uma coisa que eu tenho feito, por isso mesmo que o Marco Leite falou que não, a FEB, ela tem aquele manual que vocês devem conhecer, as diretrizes da Casa Espírita, para cada área. Tem do atendimento, tem da mediunidade, tem da evangelização. Eles estão formatando um para a área de família, mas ainda não está disponível. Olha que há 5 anos eles estão trabalhando, pensando qual seriam as diretrizes que a FEB vai trazer para nós. Mas eu acredito que em breve saia. Então, também já é uma ajuda, né? Então, estudar, ler, não pode ser improvisado, porque é um tema complexo, mas, assim, ter a coragem de usar algumas atividades iniciais que a gente possa, pelo menos, abrir a porta da casa para as famílias daqueles que buscam. Ok, minha gente? Alguém mais? Se alguém mais quiser contribuir, falar, por favor. Boa tarde, dona Vera. Boa tarde, José. Eu não vou abrir a câmera, né? Ana Cristina. Maravilhosa. Gratidão a todos, né? Estou na terra dos suicidas, né, no sul do Brasil, onde nós temos o maior índice de suicídios, né, decorrente do inverno, fatores psicológicos também, fatores bioquímicos, né, e assim vai. Amei o tema, a palestra, né, a gente trabalha muito aqui também essa parte do suicídio, tá? Tanto como campanha espírita, como também nas escolas, tá? É um tema escolar. Tá bom? Então, eu, como professora, a gente aborda tudo isso. As escolas têm, por sua parte, o apoio de psicólogos também, por conta do alto índice de suicídio, né, em Santa Catarina. Quanto ao tema da sexualidade, né? Certo dia, eu conversando com a espiritualidade, eu perguntei, assim, como era que nós devemos nos comportar nesse período de pandemia, quanto a alguns temas. Suicídio ainda é um tema leve, né? Abre aspas, fecha aspas. Mas a sexualidade, a gente ainda tem muito, como a espiritualidade me falou, muitos pormenores arraigados nos erros das encarnações. Exatamente. Eu também disse assim, que o espiritismo vai contribuir para essa educação maciçamente, né? Já foi dito por Chico Xavier. Entretanto, no período atual da pandemia, cautela. Por quê? Porque os instintos estão sendo lavados coletivamente. Aí chegou uma pessoa para ser atendida, aí diz assim, não, pede para ele assistir palestra de Alberto Almeida, para vocês não se enrolarem, porque tudo que a gente fala, por mais que seja com palavra de amor, vai muito de quem está nos escutando. A forma com que o interlocutor se encontra. Como é que ele se encontra? Machucado como? Né? Nesses meets, né, que a gente faz muito meet, chamada, o Weber, meet, a gente nunca sabe assim, como está cada interlocutor, como está cada casa. Entende? A espiritualidade também chama essa atenção, né, para esse coletivo intencional. Entende? Porque é uma situação em que nós estamos atuando em coletivo, mas, ao mesmo tempo, ainda tem muito em nós do homem velho. Com certeza. É outro grande desafio. Realmente a pandemia dificultou, trouxe algumas coisas interessantes e que vão ficar para sempre. Eu acho que esses encontros virtuais vão ficar para sempre, mas também trouxe algumas dificuldades. A falta de convívio tem sido terrível. A gente não poder estar mais perto um do outro na casa. Isso tem muitos companheiros nossos que estão sentindo bastante essa ausência. Mas uma experiência que nós estamos fazendo é o atendimento fraterno online. O centro viabiliza, a pessoa que precisa do atendimento liga para lá,
E lá nós temos um trabalhador de plantão que ele agenda o atendimento fraterno com um dos voluntários e abre uma salazinha de conversa. Então, a gente, naquele horário, entra o trabalhador da casa e entra a pessoa que busca ajuda, e a gente conversa, não é nunca como ao vivo, mas pelo menos a gente se conversa olhando a expressão facial do outro. E então, isso às vezes tem ajudado. Inclusive porque a gente tem visto que os atendimentos psicológicos, nesse período, também estão sendo online. E tem funcionado. Eu tenho parentes, eu tenho um sobrinho psicólogo, ele disse que aumentou incrivelmente o número de clientes dele, de pacientes dele. E alguns dizem assim, quando voltar ao normal, eu quero continuar online, porque para mim facilita. Então, se está funcionando a terapia, né, psicológica online, a gente pode também, enquanto não tem outra possibilidade, também a fazer o nosso atendimento fraterno, não deixar de fazer o atendimento fraterno. Mas você tem razão, o desafio é imenso. E a começar de nós mesmos. Eu chamo a atenção mais uma vez, a gente precisa trabalhar o preconceito em nós. Não se chocar diante das circunstâncias. Eu tenho uma pessoa um pai que buscou ajuda à nossa casa, porque a garotinha dele, de 13 anos, buscou a mãe e falou, mãe, eu não sei se eu gosto de meninos ou de meninas. Esse pai ficou tão desestruturado, foi pedir um socorro, porque ele ficou tão apavorado com a perspectiva da filha dele ser homossexual. Disse, vamos com calma, vamos com calma. Então, nós conseguimos agendar o atendimento psicológico para a garota, ela foi a algumas sessões, depois recebeu o pai e a mãe também, e, finalmente, a meninazinha encontrou a resposta que ela buscava e eles estão felizes porque já me deram feedback. São essas coisas assim que a gente... Agora, vá nós, enquanto da casa, ficar escandalizado e a gente, então, ficar horrorizado e não encontrar encaminhamento. Temos que começar a trabalhar de nós mesmos. Essa é a minha proposta, né? Bom, gente, eu acho que o tema era longo. A gente poderia varar a noite aqui, conversando e trocando ideias, mas nós temos limite de horário, então chegou a hora da gente fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, eu agradeço muito o quanto foi gratificante estar com vocês, revê-lo, José. Nunca vou deixar de ser aluno para mim. Né? E agradecer a todos que fazem aí o Neseba pelo convite e a oportunidade. Mas vamos nos concentrar em pensamento, unidos pelo coração neste momento tão especial. E em nome de Jesus, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos imbuídos da vontade de servir. Servir a Ti, ó Mestre, que foi o nosso primeiro guia, que tem sido o nosso médico de nossas almas, e rogar a Tua assistência espiritual, através de toda a falange que trabalha em favor, né, da humanidade, nesse momento tão delicado pelo qual passamos. Rogamos o Teu olhar amoroso para todos aqueles que sofrem os mais diversos problemas aqui na Terra. E os que partiram, não podemos esquecê-los. Que possam ser acolhidos, ó Senhor. Que deste momento, de cada um dos nossos lares, onde estamos aqui conectados virtualmente, possa irradiar-se uma luz em favor dos irmãos necessitados. Aqueles que estão labutando nos serviços essenciais, nas ruas, porque não podem isolar-se, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, em toda parte, ajudando os que estão mais carentes, que eles também sejam fortalecidos, para que não percam o ânimo. Rogamos a Ti, Senhor, consolo para todos os que perderam seus entes queridos durante essa pandemia. Que não se deixem levar pelo desespero nem pela revolta. Que se voltem para Ti e possam receber o auxílio
de seus guias espirituais. Rogamos assim, Senhor, por todas as nossas casas espíritas, pelo movimento espírita, que neste momento está sendo tão desafiado a encontrar encaminhamentos por questões tão sérias. Senhor, olhai por cada um dos nossos lares, onde houver um irmão em sofrimento, que a tua luz possa chegar até ele. E confiando na tua misericórdia, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui em teu nome, confiantes de que tu estarás sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Vera, mais uma vez. Obrigada, José. Foi um prazer revê-la. Tenho certeza que todos nós aqui do Neseba compartilhamos com isso. Nossa amiga Cristina também, muito obrigado. É uma conhecida antiga nossa, né? Apesar de estar na terra do frio. Isso. Está conosco agora. Então, foi um prazer. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. E esse trabalho em grupo, a terapia em grupo, eu acho que vai ser o caminho para a casa espírita, para casos como esse, do suicídio e tantos outros problemas sociais gravíssimos que vivemos na atualidade. Não é isso? Exato. Um grande abraço, então. Foi um prazer. Obrigada. Prazer nosso.